Aleluia, seu tablet, né? iPhone, amém? No livro de Marcos, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 10, amém? Marcos, capítulo 10, vamos meditar no versículo 46 até o 52. O tema desta mensagem está: o cego de Jericó. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida da igreja, mas por esses dias o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração essa palavra e aquilo que o Espírito Santo quer trazer para esta igreja nesta noite. Amém? Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Pode pôr a sua Bíblia no banco. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus de poder, Deus de maravilha, eu sou grato a Ti, Senhor, por esta noite. Tu escolher, Senhor, por ser o seu canal neste lugar, Senhor. Papai querido, que Tu possa, Senhor, aleluia, levar cativo cada mente, cada coração nesta noite, e que nós possamos, ó Pai, os nossos ouvidos atentos, Pai, o nosso intelecto para nós meditarmos, Senhor, nesta palavra que tem ricas lições para as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, aleluia, regozijando, aleluia, se alegrando, Pai, porque o Senhor tem falado aqui conosco, Pai. Abençoa, Senhor, toma minha mente e meu coração também, Senhor. Que eu seja o instrumento das Tuas mãos nesta noite, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Mais forte que para o Senhor do deserto. É o Filho de Davi, aleluia, que está no nosso meio. Glória seja dada a Ele, para todos sempre, em nome de Jesus. Podem se assentar em nome de Jesus. Essa palavra, ela vem falando ao meu coração muito forte, porque nós sabemos que Jericó, se nós formos lá para o Antigo Testamento, no livro de Josué, que a cidade de Jericó ela foi amaldiçoada. Ela falou que maldito é aquele que ia reconstruir aquela cidade depois de destruída. Mas aqui nós vemos no Novo Testamento que o rei, ele reconstrói essa cidade e fica como a Jericó velha e a Jericó nova. E nós vemos aqui essa Jericó nova, que a velha nesse tempo aqui no Novo Testamento, ela era usada, e até hoje, vendo as suas ruínas, o pessoal vai para passeios, para turismo naquele lugar. Mas a nova é
israelita, e nessa época era muito atrativo estar nessa cidade. E nós vemos aqui que o cego, esse Bartimeu, que nem fala o nome dele, está aqui Bartimeu. Bar quer dizer filho, Timeu, filho de Timeu. Esse homem, ele era reconhecido como um cego que estava ali à beira do caminho. E as pessoas passavam por aquela cidade, uma grande multidão, e eles eram lançados uma capa sobre ele e dava autoridade, dava autonomia para que eles pudessem, pela sua deficiência, eles pudessem estar pedindo esmola naquele lugar. E muitas pessoas o ajudavam. Mas aquele homem, aleluia, eu creio que esse filho de Timeu, ele estava ali à beira, e de repente ele começou a ouvir um alvoroço sobre aquele lugar. Era um barulho diferente, era uma multidão diferente, era uma perspectiva daquele povo diferente, porque quem estava vindo diante daquela multidão era Jesus de Nazaré. E aleluia, por curiosidade, Bartimeu, ele pergunta para aquela multidão e fala: quem é que está vindo aí? O que é esse barulho estranho que eu estou ouvindo, mas não estou enxergando? E eles falam: é Jesus de Nazaré. E interessante que para aquele povo, para todos ali, nada que vinha de Nazaré era importante. Fala que Nazaré, nós vemos no capítulo 1 de João, quando Jesus, Felipe fala para... Agora esqueci o nome, meu Deus, agora deu um branco. Felipe fala para... Oh, meu Deus, cadê os estudiosos aqui para me ajudar? Não. Felipe, ele fala para... Oh, meu Deus, o capítulo 1 de João. Ele fala, faz a pergunta: ó, vem aqui que o Messias chegou, o nosso Salvador chegou aqui. E de repente, aleluia, esse homem, ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Então, quando eles falam Jesus de Nazaré, não tem credibilidade. Mas eu acho tremendo que quando Bartimeu, que estava mendigando, ele era cego, ele vê ali, ele tem uma revelação do alto, e ele não fala que Jesus de Nazaré, ele fala Jesus, filho de Davi. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele traz a descendência de Davi e profeticamente o Messias, que é Jesus. E nós vemos aqui que ele começa a clamar. E eu acho interessante que o clamor, ele move o coração de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que clamaram ao Senhor e Deus deu vitória. Felipe chama Natanael, né? Isso, oh, glória a Deus, bem estudioso. Amém? Então, nós vemos aqui que os exemplos de clamor, nós vemos aqui o clamor, a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, capítulo 33:3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui é um exemplo que eu falo para você, meu irmão, que clamar é gritar, é suplicar. Oração é você pode ficar no seu particular, no seu coração, mas o clamor é um desespero, é você erguer a sua voz, erguer suas mãos, pular e falar na presença de Deus, como foi a vida desse Bartimeu. Ele viu que Jesus, o filho de Davi, estava passando ali. Ele começou a clamar. Ele começou a clamar. Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, que Jesus, ele está no nosso meio. Aleluia. Quem crê que Jesus está no nosso meio? Jesus, ele quer ouvir o meu e o seu clamor. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Eu não me canso de dizer para vocês, meu irmão, um testemunho que eu tenho pela minha vida, que um dia eu era obreiro da casa do Senhor, e ali eu estava ouvindo a voz de Deus, o pregador falando, e eu gostava
gostava de dar glória misturado com aleluia, ainda gosto, né? Mas aleluia, muitas pessoas me criticavam, porque é muito barulho. Olha, moleque, está fazendo isso. Daí um amigo meu chegou para mim e falou: tem uns obreiros ali falando que você está dando glória muito alta, às vezes você atrapalha até o culto. Falei: esse glória aqui é meu particular com Deus. Ninguém vai interromper esse glória a Deus. O importante do clamor, meu irmão, aleluia, nós podemos ver a igreja primitiva. A Bíblia diz que eles se reuniam para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que após eles clamarem ao Senhor, todos eram cheios do Espírito. Então vale a pena nós clamarmos ao Senhor. Vale a pena glorificar. Pode glorificar, né? Dá glória, aleluia, porque Deus, Ele está no meio do clamor. Deus, Ele está no meio, aleluia, desse clamor. Mas não simples clamar, mas Deus, Ele contempla o meu e o seu coração. Se você realmente está dando glória a Deus com sinceridade, se você está sendo sincero, porque Deus, Ele contempla um coração contrito e quebrantado diante dele. E diz que esse homem, ele começou a gritar no meio daquela multidão. E no versículo 48, uma coisa interessante que acontece na minha e na sua vida, quando você tem um caminho com Deus, de clamor, de caminhada com o Senhor, as pessoas vão falar para você: nossa, você está muito fanático, nossa, você está olhando só para Jesus, você está vivendo na igreja. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, que a voz que está ecoando no seu ouvido, não olhe para isso não, olhe para o autor e consumador de todas as coisas, que é aquele que te resgatou, é aquele que vai fazer um milagre sobre a nossa vida. Aleluia. E fala aqui, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Ele não dava ouvido para a voz que estava vindo de fora. Muitas vezes nós paralisamos porque nós damos ouvido. Você sabia disso? Muitas vezes alguém fala para você, chateia: eu vou parar, pastor, eu vou parar, porque fulano tal falou algo. Meu irmão, você está aqui na igreja por quê, meu irmão? Você está na igreja aqui para fazer o quê, meu irmão? Aleluia, para olhar para quem fala de você, para quem não fala. Se eu, minha esposa, o exemplo que eu estou falando, que está na linha de frente aqui, olhar para as palavras que vem de derrota, para que não vai dar certo, aí já tinha parado essa obra, meu irmão. Mas não, nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para o autor e consumador. Enquanto as pessoas estão falando, nós estamos proclamando o nome do Senhor. E olha que interessante, ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando nós clamamos, e quando a nossa voz chega aos céus, Jesus, Deus, Ele para tudo. Ele para tudo. Eu posso dizer, abrir um parênteses aqui para a mulher do fluxo de sangue. Aquela multidão, aquela mulher superando as fraquezas, aleluia, aquelas pessoas apertando ela, mas ela, se somente eu tocar só na pontinha do vestido de Jesus, eu serei curado, aleluia. Será que alguém tem fé nesta noite de segurar nas horas de Jesus, para que Ele dê o socorro que você está precisando? Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o milagre que Deus precisa fazer na sua vida, mas nós temos que clamar, nós temos que estar, aleluia, persistente na presença do Senhor. O filho de Davi, ele tem misericórdia de nós. E diz que Jesus, aqui na palavra, no versículo 49, e Jesus, parando, disse que o chamasse. As mesmas pessoas que estavam falando: para de clamar, aquelas mesmas pessoas teve que buscar aquele mendigo e levar até Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, as mesmas pessoas que falam mal de você, aleluia, elas
elas não vão ser humilhadas não, como tem pregado aí. Se um dia te viu lá embaixo, vai ver lá em cima, você vai humilhar. Não, essas pessoas vão estar vindo junto com você à casa do Senhor, para adorar aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia! Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. E disseram, chamaram o cego, disse: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não está abrindo a sua boca à toa não, você não está crendo à toa não, você não entrou por essas portas, Ingrid e Kaique, Camila e Renan, vocês não entraram por esta porta aqui à toa não. Aleluia. Você pode ter até uma vontade, mas sabe quem te trouxe aqui? Foi o Espírito de Deus. Aleluia. Porque Ele quer que vocês tenham uma vida vitoriosa. Você pode ter algo material sobre a sua vida, mas é uma coisa, aleluia, que só Jesus pode preencher por inteiro o nosso coração. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Saiba que devemos clamar, saiba que devemos, aleluia, não atentar para as coisas que vêm ao nosso redor, mas que nós venhamos, aleluia, atentar que Jesus, Ele para tudo. No Salmo 113 diz que Deus, Ele se inclina dos altos céus para ver o que há no céu e na terra. Aleluia. Esse Deus, Ele está atento ao meu clamor, ao seu clamor. Aleluia. Aquilo que nós necessitamos. Aleluia. Você não pode falar, você pode contemplar, você pode compartilhar com seu amigo, sim. Você pode, aleluia, comentar com algo de pessoa que você confia, sim, mas algo que está no seu íntimo, algo que você não pode falar para ninguém, você pode abrir a sua boca e falar para esse Jesus, que Ele para tudo, Ele para tudo para te atender. Aleluia. Ele é soberano, Ele é onipresente. Aleluia, Ele é onisciente, Ele sabe o que está acontecendo, o que eu estou pensando, Ele sabe aquilo que eu necessito, Ele sabe até mesmo mais do que nós mesmos. Às vezes você pensa que está precisando de alguma coisa, mas Deus não. Deus, Ele vai lá à frente, Ele já resolve aquilo que você não pode resolver. Eu quero dizer para você, meu irmão, se alguma causa, aleluia, que está acontecendo na sua vida, seja uma causa no médico, seja uma causa na justiça, seja uma causa lá no seu serviço, Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Aleluia. Ele está parando tudo e está mandando te chamar e dizendo para você: tem de bom ânimo. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 50 ele fala: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Aquela capa era um sinônimo, aleluia, de que ele poderia estar pedindo esmola. Mas eu quero dizer nesta noite essa palavra profética para mim, para você, meu irmão. Você não precisa mendigar nada. Você não precisa, aleluia, estar na beira do caminho. Você tem que se posicionar, aleluia. Como diz ali, Deus usando o profeta para o rei Josafá: está em pé e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Somente ficar em pé, somente, aleluia, ter bom ânimo, somente se levantar e se posicionar, porque o Senhor te chama. No capítulo 41 do livro messiânico de Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra das minhas mãos. E mais Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Você tem noção do Deus que você está diante dele nesta noite? Você tem noção daquilo que Ele pode fazer por nós? Pastor, Ele já fez mesmo na cruz do Calvário. Mas essa garantia da nossa vitória é uma consequência da nossa obediência. A Bíblia diz
A obediência gera bênção. Quando você vai fazer a vontade de Deus, você não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. É essa palavra que Deus tem para nós, aleluia. Esse cego, ele não poderia fazer mais nada, não tinha uma oferta para o Senhor, ele não poderia servir ao Senhor. A única coisa que ele poderia era clamar, a única coisa que ele poderia fazer era abrir a sua boca e chamar a atenção do Senhor. Será que nós, com a nossa atitude, com a nossa vida cotidiana, nós estamos chamando a atenção de Jesus? É uma reflexão para mim e para você. Será que como esse cego? Será como a mulher do fluxo de sangue? Será, aleluia, como Zaqueu, que estava ali, subiu numa beira de uma árvore, de uma figueira brava, para chamar a atenção de Jesus, aleluia? Será que você, como aquela mulher, derramou aquele perfume sobre Jesus, quando ele entrou no meio daquela reunião, e pegou aquele perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus? Será que nós estamos nesse posicionamento? Ou estamos estagnados? Ou estamos parados, esperando tudo vir sobre a nossa vida? O reino de Deus é tomado com muita força, com muita violência. Sabe o que é isso, irmão? É porque quando eu quero orar, é aonde eu preciso orar. Quando eu não quero vir para a igreja, é aí aonde eu preciso vir para a igreja. Aleluia, mesmo não querendo. O irmão chegou para mim, pastor, eu estou orando, mas eu estou sem vontade. Eu falei, meu irmão, continua sem vontade, porque vai vir um romper de Deus, e você vai ver as coisas extraordinárias que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome. O dia que Deus mais operou na minha vida foi o dia que eu entrei numa igreja e falava, eu falei com a minha, que era a minha noiva na época, Paulo, não quero ir para a igreja. Ela falou, Jeff, tem que ir, sabe, a gente tem, hoje é domingo, tem que ir. Eu não quero, Paulo, eu não quero. Não, a gente precisa ir para a igreja, vamos para a igreja. E quando eu cheguei naquele lugar, sem vontade, Deus moveu aquele lugar de uma maneira sobrenatural. Aleluia, Pai. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus, aleluia, que nos surpreende de uma maneira sobrenatural. Aleluia. E diz a palavra que ele lançou a capa, lançou aquele momento de servidão, aquele momento de humilhação sobre a vida dele. E Jesus, falando com ele, disse, o que queres que eu te faça? Jesus, ele lança essa pergunta para mim e para você nesta noite. O que queres que eu te faça? Às vezes você, não vou nem falar, porque isso aí é impossível. Nós estamos diante de um Deus que para ele nada é impossível. Aleluia. Aquele homem, ele tinha uma necessidade. Eu lembro, ele falou aqui, o que queres que eu te faça? E aquele homem sendo cego, às vezes a pessoa fala que até o bom humor de Jesus, dizendo, o que quer que eu te faça? E aquele homem cego na frente dele. E eu vejo ele falando para Salomão. Salomão oferece, chamada ali, Deus aparece para ele e fala, me pede o que queres, que eu te darei. E Salomão, diante daquela nação, que após Davi, ele foi coroado a rei, e ele precisava, ele já tinha muita riqueza. Ele falou, Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir esse povo. E Deus lhe deu. E a palavra do Senhor diz que não houve um rei mais sábio que Salomão. No tempo dele até hoje não houve. Aleluia, porque Deus deu uma sabedoria tremenda para aquele homem. Eu não sei qual é a sua necessidade. Salomão era sabedoria. Esse homem era aquele que tem a vista. Eu não sei. Eu quero que a igreja se coloque de pé nesta hora. Eu quero que essa palavra seja ficada no seu coração, meu irmão, minha irmã. Aleluia, Deus, Ele te chama. Eu quero que você feche seus olhos. Imagina
Deus te chamando. Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua súplica, e Ele te chamou, e Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a necessidade desta igreja, e Ele diz para mim e para você: o que queres que eu te faça? Ora calabaxéria, ore calabandore calabaxéria andarai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vai trabalhando, oh Espírito Santo, vai fazendo, Pai, a tua obra neste coração. Oh Papai, este que entrou com o coração aflito, esse que precisa deste milagre, Senhor. Eu não sei se é na área da libertação, eu não sei se é uma cura física, Senhor. Eu não sei se é algo material que essa pessoa precisa. Oh Senhor, só faz esta pergunta: o que queres que eu te faça? Ora calabacere calabachere andarai, de calabadaia sore calabachere andarai. Aquele caminho que Jesus estava passando, aleluia, ele estava indo para Jerusalém. Era a última vez que ele ia passar por aquele caminho. Foi a última oportunidade que Bartimeu tinha de clamar a Jesus. Eu não sei se é a sua última oportunidade de estar neste lugar clamando. Eu não sei, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Ele está movendo, aleluia, céus e terra em seu favor. Aleluia. Aleluia, Ele pode fazer, Ele pode. Glória a Deus. Ele como pai, Ele como papaizinho, Aleluia, Jesus. Ele que, aleluia, fala para nós que nós podemos entrar na presença dEle com ousadia, aleluia, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Esse mesmo Jesus que fez o milagre na vida de Bartimeu. Oh, Bartimeu foi curado da cegueira, e a palavra diz que ele começou a caminhar com o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus, Ele pode tirar essa cegueira espiritual. Deus, Ele pode tirar essa surdez que não faz você compreender o que Ele quer falar contigo. Deus, Ele pode. Deus, Ele vai tirar a esterilidade da sua vida. Ele vai tirar. Você que não consegue mover os pés e as mãos em favor do reino de Deus, Deus, Ele está tirando esta paralisia. Ele está tirando. Ele está fazendo, efetuando um milagre. Ele está, aleluia, te levantando. Ele está realizando uma grande obra nesta noite, neste lugar. Aleluia, Pai. Oh, bracalabassore calabaxéria. De carabadaia suri calabaxéria andarai. Glórias a Deus. Oh, Deus está curando. Oh, Deus está curando. Oh, o livro de Ezequiel, ele diz que ele dá um coração novo. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, e ainda sopra sobre o teu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Oh, da calabaxé de andarai. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Glória, Oh, 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 o que queres que eu te faça? glórias a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Eu vejo cadeias se quebrando nesse lugar.
Eu vejo cadeias se quebrando nesse lugar. Eu vejo ouvidos se estralando assim, puf. Ó, aleluia. Ouvido, aleluia. Eu vejo caindo as escamas dos olhos, olha, aleluia. Eu vejo os pés ligeiros, ó. Ah, como a corça, carabataia sou. Dei calabataia, suli calabaxere andarais. Eu vejo, ó. Você caminhando, ó. Caminhando, ó. Caminhando. Caminhando, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Os que esperam no Senhor, aleluia, subirão com asas como águia, aleluia. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Oh, meu irmão, que presença que eu estou contemplando, que presença eu estou sentindo, aleluia. Olha Deus trabalhando, olha Deus fazendo, olha Deus, aleluia, dizendo: eu não conseguia se mover, mas eu estou sentindo algo, aleluia, dentro de mim, aleluia, se movendo em meu favor e fazendo uma grande obra na minha vida. Eu vejo Deus convencendo o homem do erro, do pecado, do juízo. Eu vejo a terceira pessoa da Trindade trabalhando na nave desta igreja, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, eu vejo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu vejo pessoas sendo cheias do Espírito Santo nesta noite, aleluia. Oh, fazendo coisas que não poderiam fazer. Deus me faz lembrar do testemunho do pastor Nivaldo dizendo, quando ele fumava, aleluia, no outro dia, ele estava ali com seu amigo, e aquele seu amigo oferecendo cigarro para ele não aceitando, e ele não sabia. Deus já tinha libertado a vida dele. E eu creio que está havendo libertação neste lugar. Está havendo libertação neste lugar. Eu creio que você vai relar no cigarro, vai relar na droga. Você vai sentir nojo, porque o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está fazendo uma obra linda. Aleluia. Eu era um homem que eu falava muito palavrão, mas chegou um momento que o Espírito Santo me constrangeu. Quando saiu uma palavra torpe da minha boca, o Espírito Santo me constrangia. E eu vejo pessoas como eu fui liberto, pessoas sendo libertas de palavras torpes, palavras que não agradam a Deus. Outra calabaceira e calabaceira. Eu vejo pessoas movendo o coração nesse lugar, perdoando vidas. Eu não conseguia perdoar, mas o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida. Aleluia, eu tenho perdoado. Eu tenho, aleluia, feito coisas que eu não conseguia fazer. Saiba, meu irmão, é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. É o Espírito Santo tirando tudo que não pertence a Deus sobre a vida. Aleluia. E fazendo uma grande obra. Oh, maravilha de Deus. Aleluia.
O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluia. Aleluia. Eu vejo Deus trazendo pessoas dependentes dele. Que você possa, aleluia, como Davi no Salmo 27, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e aprender no teu santo templo. Oh, aleluia. Meu irmão, vamos meditar nesta palavra com inteligência. Essa presença do Senhor é que você possa ficar 24 horas, seja no seu lar, seja no seu serviço, aonde você estiver, essa dependência do Senhor. Aleluia, Ele vai estar com você e você vai estar com Ele. Esta ligação vai estar, aleluia, ligada 24 horas. O salmista Davi declara no Salmo número 3: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, na calabaxéria, de carabandô, de calabaxéria andarai, xanamandaia, sore calabaxéria andarai. Oh, aleluia, Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, Pai. Oh, Senhor da glória, que esta presença não saia, Pai, quando essa pessoa sair da porta para fora, Senhor, mas que venha continuar, Senhor. Oh, na calabaxéria andarai, que essa presença seja impregnada, Pai, impregnada, Senhor da glória, e que o teu nome, Senhor, somente o teu nome, Senhor, venha ser exaltado, venha ser glorificado, oh Senhor, e hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Começa a bendizer o nome do Senhor, meu irmão. Começa a glorificar o nome do Senhor. Coloca a sua mão para o alto e começa a dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por esta presença. Muito obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, exaltado. Oh, glorificado. Oh, seja o teu santo nome, Pai. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Seja o Senhor. Glória a Deus. O Senhor. Glória a Deus. O Senhor. Glória, glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Santo, santo, santo é o Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória. Glória, Deus de glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, debiato que nunca será andar. Ele é ousadia, Pai. Eita, Eita, Deus, glória. E que ele venha ser cheio, mas é acordado a tua presença. E viva, Senhor, venha ser inundado, Pai, do teu servo. Pai, toma isso, Pai. Usa, Senhor,
Espírito Santo, Senhor, venha tomá-lo de uma forma sobrenatural, Pai. Aleluia. Que ele venha, Senhor, receber poder do alto todos os dias, ó Pai. Que ele venha na tua presença e que ele venha viver, ó Pai, o teu reino nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fortalece, Senhor. Fortalece o teu filho, Pai. E que ele não venha, Senhor, desanimar. E que ele não venha ter dúvidas, ó Pai, na tua palavra. Toma, Senhor, o teu filho, Senhor, função, Pai. E que todo embaraço, Senhor, da mente venha cair por terra agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença do Senhor é palpável neste lugar. E Kaique, vem aqui na frente aqui um pouquinho, por favor. Renan e Camila também. 2 casais, aleluia. 2 casais que Deus trouxe neste lugar. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Casais novos, né? Lua de mel ainda. Quanto tempo já? 8 meses. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me tocava muito forte acerca de vocês dois. O Espírito Santo te trouxe neste lugar. Ele ama muito a vida de vocês. E tem um propósito muito lindo a cumprir na vida de vocês. Mas o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso redor bramando como leão. Mas quem é o verdadeiro leão da vida de Judá é Jesus. É esse Jesus. E esse Jesus ele traz, pastor, a gente está unido, está sim. Mas o inimigo ele não está feliz com essa união. Ele quer trazer discórdia para tirar essa união de vocês. Mas nesta noite, Deus ele sela o poder dele sobre a vida de vocês. Aleluia, ele sela, aleluia, o Shekinah dele, a presença dele sobre a vida de vocês. E eu vejo um firmamento, uma união que não só, aleluia, do homem, mas do próprio Deus sobre a vida de vocês. Fique na presença dele, fique na presença dele, porque grande é o agir de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Renan, Camila, meu Deus, poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês também. Eu vejo Deus trabalhando de uma maneira muito rápida, muito rápida. Você e o Renan sendo levantados assim para a proclamação da palavra do Senhor. Aleluia. Mas muito rápida, aleluia, fazendo uma obra assim, e o testemunho de vocês vai percorrer muitos lugares. Aleluia. E você, eu vejo o Renan e você, os dois, caminhando juntos e falando que só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu vejo a presença do Espírito Santo impregnado em vocês. Eu vejo em vocês uma união assim tremenda, mãos dadas assim, ó, caminhando. O inimigo trabalhou, mas ele está caindo por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor está sendo glorificado nesta noite sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu vejo Deus tirando assim uma escuridão da casa de vocês e vindo uma luz assim, ó, muito forte, e vocês vão testificar daquilo que Deus fez na vida de vocês. Amém? Vejo Deus visitando o Miguelzinho também. Amém? Em nome de Jesus, recebe? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus visitando a igreja inteira aqui, viu, irmão? Em nome de Jesus, o Shekinah de Deus está sobre este lugar. Ninguém saiu deste lugar sem o Shekinah de Deus, sem a presença. Não deixe que o inimigo ponha dúvida na sua cabeça quando você sair daquela porta. Saiba que Deus é contigo. Saiba que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Amém? A receita é o que? Clamar. Não só clamar, mas persistir em clamar. Amém? E eu creio que quando você clama, quando você persiste em clamar, tudo para ao seu favor. Amém? Em nome de Jesus, é aquilo que Deus me deu e é aquilo que eu entreguei aqui, foi da parte de Deus. Amém? Quero que você aplaude ao Senhor, exalte o nome dele, porque Ele é bom e a sua
misericórdia dura para sempre. Aleluia.